Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade então ao estudo de 1 Coríntios, agora o capítulo 13. E o capítulo 13 basicamente vai falar sobre o amor. E eu tenho uma interpretação a respeito desse capítulo, que é que Paulo novamente está exortando aquele povo, né? Em virtude de tudo aquilo que Paulo vem escrevendo nesta carta, né? Toda a falta de empatia de um para com o outro, né? No momento da ceia ali, né? O pessoal comia antes de todo mundo, não deixava para os outros, né? As divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? O pecado daquele rapaz que estava dormindo com a esposa do próprio pai. Em virtude de todas essas situações, Paulo está escrevendo a respeito do amor. É para que eles possam entender, mas eu também compreendo que ele estava querendo exortar aquele povo mais uma vez, né? E o versículo 1, né, partindo já para os versículos agora, né, para a carta em si mesmo, para a carta propriamente dita, o versículo 1, o início do capítulo 1, né, o capítulo 12 de 1 Coríntios, vai falar a respeito dos dons espirituais. E o primeiro versículo do capítulo 13, Paulo já inicia com um dom espiritual, né? Ele diz assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como símbolo que retine. O início da carta do capítulo 13 dessa carta de 1 Coríntios já se inicia com um dom espiritual, que é o dom da variedade de línguas. E Paulo se utiliza exatamente do dom que talvez eles davam mais valor, que é o dom de línguas, né? E Paulo está dizendo assim, não interessa se você fala todos os idiomas que há na terra, ou vários idiomas, e possa até mesmo falar a língua dos anjos, se você não tem amor, você vai ser somente barulho. Então Paulo se utiliza do dom que eles davam mais valor para exortá-los ao amor. Olha como é que Paulo é. Para mim, Paulo é extremamente inteligente, porque ele se utiliza disso para exortar aquele povo. Olha, vocês dão tanto valor a línguas, e eu vou te dizer uma coisa, se você tiver o dom de língua, mas você não tem amor, isso é só barulho. É só sino que soa, né? Bronze que soa e símbolo que retine. Você só está fazendo barulho. E, meus queridos, eu tenho uma interpretação, eu não acredito que esse versículo ele possa validar ou servir como argumento para o dom espiritual de variedade de línguas. Eu não acredito que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Não acredito que esse texto, esse capítulo 13 de 1 Coríntios possa validar ou ser um argumento que comprove a variedade de línguas, o dom de variedade de línguas. Por quê? Porque Paulo se utiliza de uma hipérbole ali, né? Ele se utiliza de um exagero para concluir um raciocínio, né? Ele se utiliza dessa hipérbole para chegar a uma conclusão de pensamento. Ele chega ao final de um raciocínio usando isso. Olha, sabe que quando a gente diz assim, olha, eu estou morto de fome. É que eu estou com muita fome, né? Isso é uma hipérbole. Então, Paulo se utiliza desse exagero para chegar ao final de um raciocínio. Então eu não acredito que ele esteja usando isso literalmente, mas como uma figura de linguagem. E você vai perceber que no versículo 2 e no versículo 3 ele faz essa mesma comparação. Então, eu creio nos dons do Espírito Santo, né? Nós somos uma igreja carismática, né? Mas não acredito que esse versículo, por si só, possa validar ou ser argumento para comprovar o dom de línguas. Amém? Versículo 2, vamos partir para o versículo 2. Versículo 2, nós percebemos mais uma vez dois dons espirituais. Ele fala do dom de profecia e o dom de fé, né? E ainda podemos constatar novamente o exagero, a hipérbole, né? Conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Ninguém tem capacidade de conhecer todas as coisas. Ninguém tem capacidade de conhecer todos os mistérios e todas as ciências. Então, novamente, é um exagero que Paulo está utilizando para se chegar a um raciocínio, para se concluir um raciocínio que ele está tendo. Né? Mas eu queria só destacar uma coisa aqui para vocês, o tamanha fé. Né? Ele diz assim no versículo 2, ainda que eu tenha tamanha fé
a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Né? E isso me remete a Mateus 17:20, que diz assim, que aquele que tem fé como um grão de mostarda. Vai falar exatamente isso. Vou abrir aqui para vocês, para a gente poder falar sobre ele com um pouco mais de propriedade. Mateus 17:20. Mateus 17:20 diz o seguinte: e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então esse versículo 2 de 1 Coríntios 13 está diretamente ligado com Mateus 17:20, porque ele diz assim, olha, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A ponto de transportar montes, Mateus 17:20 fala a respeito de transportar montes, né? Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, Mateus 17:20, eu até mudando aqui um pouco, Mateus 17:20, ele fala assim, se você tiver fé como um grão de mostarda. Eu sei que algumas bíblias, a NVI, a NVT, se eu não me engano também, ela fala sobre ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu não entendo que Jesus estava falando de ter uma fé pequena, mas ele estava falando de ter uma fé como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente, então se você plantar ela é pequenininha, mas ela vai crescer. E a fé, ela é dessa forma, você pode ter uma fé pequena, mas conforme você planta ela, você vai começar a ter um crescimento dessa fé. Essa fé vai aumentando. Então a comparação de Cristo em relação à fé não é exatamente numa fé do tamanho de uma semente ou do tamanho de um grão de mostarda, mas sim ele está comparando com o fato da semente ela germinar, gerar um crescimento. A nossa fé também ela é crescente, ela começa talvez pequena e conforme as provas, conforme as lutas, conforme as situações que nós vamos enfrentando, essa nossa fé, ela aumenta. Amém? Eu sei que nem expliquei exatamente o versículo 2, eu expliquei mais Mateus 17:20, mas eu queria fazer esse comentário para vocês. Mas, enfim, concluindo, você pode ter tudo. Você pode ter dom de profecia, você pode conhecer todos os mistérios e toda a ciência, você pode ter uma fé tamanha que transporte montes, mas se você não tiver amor, né, você não é nada. É isso que está dizendo o versículo 2 do capítulo 13. Né? O versículo 3 fala sobre doação. Né? Mesmo que eu me doar por inteiro, mesmo que eu der todas as minhas coisas aos pobres, mesmo que eu me doar a minha vida por alguém, se não houver amor, né? Isso de nada me aproveitará. Quando esse texto fala sobre dar todas as minhas coisas aos pobres, eu também me lembro daquela história do jovem rico, né, que se encontra em Marcos 10, 17 ao 22, que ele pergunta para Deus o que ele poderia, o que ele tinha que fazer para alcançar a salvação, né? E o Senhor vai citando para eles, Marcos 10, deixa eu abrir aqui para vocês mais uma vez, Marcos 10, 17. Marcos 10, 17, a pergunta do jovem rico. Marcos 10, 17 diz o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? Ele chega para o Senhor e pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para obter salvação, a vida eterna? E o Senhor vai falando ali a respeito dos 10 mandamentos, que ele tem que respeitar a lei. Né? Ele fala assim: olha, tudo isso eu já faço. Só falta uma coisa para você, então: vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Né? Então, ainda que você fizesse isso, se não houvesse amor em teu coração, isso de nada se aproveitará, você não adianta de nada. O que fica claro então, né? Nesses 3 primeiros versículos. Nesses primeiros versículos de 1 Coríntios 13. Que o amor ele é superior aos dons espirituais, bem como as obras. Ele é superior à manifestação dos dons, né? Se você pode ter dom de qualquer coisa, mas se você não tiver amor, isso é só barulho, não te serve para... isso não é nada. E se você
der todas as suas coisas, você ser um cara que doa, doador, assim, que ama as pessoas, que ajuda as pessoas, que ajuda um, que ajuda outro, mas e você não tem amor no teu coração, isso não aproveita de nada, né? Se não houver amor, tudo vai ser barulho. Não vai ter propósito algum, não vai, ou seja, não vai servir para nada, ou não vai ser nada, não vai ser absolutamente nada. Se você não tem amor no teu coração, você é barulho, que não é nada, que não serve para nada. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 1, 2 e 3, né? Você é como o bronze que soa e como símbolo que retine, se você não tiver amor. Se você não tiver amor, você nada serei, você não é nada. E se você não tiver amor, nada disso será aproveitado, nada disso me aproveitará. Ou seja, o dom supremo sempre será o amor, né? Ele é maior, como eu já disse, é maior do que os dons espirituais e maior do que qualquer obra que você realizar. Amém? Então vamos partir ali para o versículo 4. E a partir do versículo 4 até o versículo 7, é uma explicação do que é o amor e como ele se comporta. E caso vocês não tenham percebido, meus queridos, Paulo, ele se utiliza, a ilustração que Paulo se utiliza é sobre o comportamento em relação ao outro. O amor se comporta dessa forma em relação ao outro. Né? É desse jeito que ele está explicando. Ele está explicando o amor em relação ao outro, como ele deve se comportar. Né? E eu vou falar assim, são 14 itens que Paulo fala, e eu vou falar um por um e dar uma breve explicação para que o vídeo não fique muito comprido, tá bom? E ele diz assim no versículo 4, o amor é paciente, ou seja, o amor não perde a calma, suporta algo sem reclamar, é isso que significa o amor ser paciente. O amor é benigno, ativo em fazer o bem, é prestativo, é cortês. Né? O amor não arde em ciúmes, não é possessivo, não é competitivo. O amor não é dessa forma. Não se ufana. O amor não é ostentoso, não é orgulhoso, não é envaidecido. O amor não se ensoberbece, não trata outros com arrogância. Isso está no versículo 4. São 5 itens aqui no versículo 4. No versículo 5 são mais 4 itens. Diz assim no versículo 5... Não se conduz inconvenientemente. Ou seja, o amor não é desagradável, não é importuno, ou seja, demonstra boas maneiras, né? O amor demonstra boas maneiras, não é inconveniente. Não procura os seus interesses. O amor não procura os seus interesses. Ou seja, não busca o que lhe é vantajoso, o que lhe é útil, não busca aquilo que só que lhe faz bem. O amor não se exaspera. Não se enfurece, não se irrita, não é rude. O amor não se ressente do mal. O amor não guarda mágoa. O amor não alimenta a falta de perdão. O amor não se apega a uma ofensa que alguém fez contra você. O amor não é dessa forma. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Isso aqui é uma coisa só, né? Ele não se alegra com a injustiça e regozija-se com a verdade, né? Então, o que quer dizer isso? Que não se alegra com a iniquidade, que não se alegra com o erro, não tem satisfação no erro, no defeito do outro. Ele não se alegra com essas coisas. Pelo contrário, ele proclama o bem, ele quer o que é correto, ele traz à luz aquilo que é certo. Ele se regozija com a verdade, ele não se alegra com a injustiça, com aquilo que está errado, que é injusto, vamos colocar como injusto também, mas não se alegra com o erro do outro, com o outro tropeçando, com a falha do outro, mas ele se alegra com a verdade, né? Ele se alegra com a verdade. Quando você traz luz a uma situação, é isso que o amor é. E no versículo 7, para encerrar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que diz no versículo 7. Tudo sofre, suporta a dor da injustiça, suporta a injustiça cometida contra ele. A pessoa que ela ama, ela suporta a injustiça que é cometida contra ele. O amor tudo crê. Esse tudo crê, eu penso que é acreditar na boa intenção do outro, não ficar desconfiando na palavra do outro, sabe? É você crer que ele está falando a verdade, é você dar um voto de confiança àquela pessoa que talvez tenha errado, ou talvez tenha falhado,
né? O amor tudo espera, ou seja, o amor não abandona, não desiste, não toma decisões precipitadas, ele espera o momento certo. O amor tudo suporta, o amor é perseverante, é resistente, ele mantém-se firme. Então são 14 itens que Paulo enumera a respeito do amor. Então são esses 14 itens do versículo 4 até o versículo 7, é sobre o amor que Paulo fala. Amém? Versículo 8, o amor jamais acaba. Por que o amor jamais acaba? Porque Deus é amor e Deus é eterno, né? Os dons, o conhecimento vão de passar, mas não o amor, né? Não o amor. Ele diz assim, havendo línguas cessarão, havendo profecia passará, havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Tudo vai passar. E preste atenção novamente, Paulo se utiliza do dom espiritual de línguas. Ele fala assim, olha, havendo línguas cessarão, mas o amor não. Mais uma vez, ele podia se utilizar de qualquer outro dom, de qualquer outra coisa, mas ele se utiliza do dom de língua. Eu entendo que Paulo está novamente exortando aquele povo. Sabe, fala, gente, vocês dão valor a esse dom, vocês dão valor, mas se não tiver amor, não vai adiantar de absolutamente nada. É isso que Paulo está querendo dizer mais uma vez. E eu entendo que o amor jamais acaba por isso, por entender que Deus é amor. E ele sendo amor, ele é eterno. Então o amor jamais acabará. O amor é eterno, né? Então, o versículo 8, Paulo dá mais uma vez uma alfinetada ali no povo de Corinto, né, a respeito dos dons de línguas, né? O versículo 9, talvez um dos versículos assim, versículo 9 o versículo 9 eu acredito que seja um dos versículos desse capítulo aqui um tanto difícil de interpretar, né? Ele diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A minha intenção a minha interpretação a respeito desse texto, ela deriva de todo o contexto que a igreja de Corinto está vivendo, de todo o contexto dessa carta, né? O que eu entendo? Em parte conhecemos. O que significa isso para mim? Significa que nós não conhecemos toda a ciência, não conhecemos todas as coisas, não conhecemos tanto das coisas naturais, tanto da biologia, geografia, não conhecemos o universo, não conhecemos as profundezas do mar. Nós em parte conhecemos, em parte nós conhecemos. É isso que ele diz esse texto. E a segunda parte diz assim, e em parte profetizamos. Por que em parte profetizamos? Porque mesmo a pessoa mais espiritual, ou aquele cara que era um cara mais próximo de Deus, ele não teve a revelação completa da grandeza de Deus, ele não teve a revelação completa das coisas espirituais, ele não é um cara que pode explicar todas as coisas espirituais, ele não tem condição de explicar todas as coisas espirituais. Por quê? Porque Deus não se revelou totalmente. Então, em parte nós conhecemos parte da ciência, parte do universo, mas nós conhecemos parte, e parte profetizamos, porque nós conhecemos partes do mundo espiritual, né? Nós não conhecemos o todo, nós não conhecemos o conjunto, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 10, para mim, é uma continuação do versículo 9, né? E ele vai dizer assim, o versículo 10... Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu interpreto esses dois versículos como uma parte de um texto. Por quê? Porque ele está falando assim, olha, em parte nós conhecemos parte das coisas naturais, do mundo, do universo, do mar, da terra, né? E parte profetizamos porque nós conhecemos parte do mundo espiritual, parte das coisas espirituais. Mas quando vier o que é perfeito, o que é completo, o que é inteiro, o que é parte será aniquilado. O que eu interpreto aqui, nesse versículo 10, é que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu entendo que quando vier aquilo que é completo, nós conheceremos as coisas por completo. Nós conheceremos as coisas por inteiro, e não somente parte dela, né? Eu interpreto então esse texto dessa forma, né? Talvez você tenha uma outra interpretação, talvez você tenha lido, como eu li alguns outros comentários a respeito desse versículo, mas o que eu consegui entender desse texto foi isso. O que eu tenho de entendimento desse texto é essa interpretação. Amém? Então, o versículo 10 é isso daí, né? Quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá, ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo, aquele que é perfeito voltará, então tudo será revelado.
as coisas serão reveladas, né? Eu sei também que há uma outra interpretação a respeito desse tudo que é perfeito, que algumas pessoas entendem que é o amadurecimento da igreja. Quando vier o que é perfeito, quando a igreja amadurecer, né? E também tem uns que dizem que é a formação da Bíblia, a formação do cânon, né? Quando vier o que é perfeito, quando tudo se ajeitar, quando todos os livros da Bíblia se encontrarem, ou seja, agora já está completo. Então o que é em parte desaparecerá. Então existe essa interpretação, mas a minha interpretação é essa, de que quando vier o que é perfeito, o perfeito é Cristo. Então aquilo que é em parte desaparecerá, será aniquilado. É isso que eu entendo desses dois versículos, né? E o versículo 12, se não me engano, vai ser um complemento desse versículo 9 e versículo 10. O versículo 11, né? Esse texto eu entendo que Paulo está querendo mostrar àquele povo que aqueles pensamentos que eles tinham, né? Aquelas divisões, aquelas ideias, os pecados que aconteciam no meio daquele povo, o desejo de ser importante através dos seus dons, são pensamentos de criança, são pensamentos de menino. O que Paulo já havia mencionado em 1 Coríntios 3. Vou ler para vocês 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 diz assim, olha, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês são crianças ainda. Vocês ainda não compreenderam, vocês ainda não amadureceram no Senhor, vocês ainda não são pessoas espirituais, são como crianças, são pessoas carnais. Então, Paulo, no meu entender, Paulo está novamente exortando, olha, e essa minha interpretação é por conta do contexto que eles estavam vivendo. Né? Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, o Paulo está explicando a respeito do amor, né? E ele está falando que, nos capítulos anteriores dessa carta, ele fala a respeito das divisões, da falta de empatia, dos pecados, das competições, de um querer ser melhor que o outro, enfim. Então Paulo está falando assim, olha, vocês são meninos ainda e têm esses pensamentos de menino. Quando vocês forem homens, vocês vão abandonar essas coisas, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer a respeito do dom supremo que é o amor. Por enquanto, vocês são como crianças, mas espero que um dia vocês possam entender e vocês abandonem essas coisas de menino. Eu entendo que isso que Paulo está querendo dizer àquele povo. Ele está exortando novamente a uma maturidade, né? Como eu disse, é uma interpretação por conta de todo o contexto que aquela igreja estava vivendo. Amém? O versículo 12, como eu disse, né, anteriormente, é um complemento do versículo 9, né? A respeito dos espelhos, porque agora vemos como espelho obscuramente. Os espelhos antigos, e eles eram fabricados ali em Corinto, eles eram feitos de metal polido e geralmente eram um bronze. Sabe quando você pega o carro e você vai pulindo o carro e quando você vai olhar, você percebe alguma coisa ali, mas dependendo da pintura ali, você não consegue te ver nitidamente? É quase como aquilo ali, né? Então, os espelhos daquela época não te davam, não eram como os de hoje, que você vê nitidamente, né? Se você tiver com uma espinha, com uma pinta, com um bichinho, um cravo no teu nariz ali, e eu tenho bastante, você vai perceber se você chegar no espelho. Naquela época, talvez era pior do que o carro polido mesmo, né? E você não conseguia ver nitidamente, você via meio que obscuramente ali, né? Via um vulto, via meio turvo a situação. Então, por isso que Paulo faz essa comparação com espelhos, né? Agora vemos como em espelho, obscuramente, só vemos parte daquilo que foi revelado. Nós não vemos o completo. Nós só vemos parte das coisas, assim como diz ali o versículo 9 e o versículo 10, né? Então veremos face a face, continuando o texto, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, né? Como eu disse, eram imagens um pouco obscuras, um pouco turvas ali, né? Não tinha uma clareza naquilo que você estava enxergando no espelho. Então, Paulo já está dizendo ali que você conhecia em parte, né? Então,
Esse você enxergar obscuramente através de um espelho é exatamente isso, é você enxergar em parte. Mas quando Cristo vier, quando o que é perfeito vier, né, veremos como Ele nos vê, com clareza, de maneira completa, sem dúvidas, sem incertezas, né? Então é isso que está dizendo esse texto. É um complemento para mim do versículo 9 e versículo 10, né? No momento você vê só parte, no momento você não está vendo uma coisa turva ali, um pouco sem clareza, mas quando vier o que é perfeito, tudo isso vai desaparecer e nós vamos ver como o Senhor nos vê. Nós vamos ver de uma forma completa, de uma forma com clareza, sem dúvidas, sem incerteza alguma. É isso que está dizendo o versículo 12. E o último versículo, o versículo 13, diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Fé, esperança e o amor. É algo que Paulo fala em quase todas as suas cartas, né? É como se fosse uma doutrina da igreja primitiva, né? Fé, esperança e o amor, né? E ele fala que o maior desses é o amor. O que eu entendo disso? Eu entendo o seguinte: quando vier o que é perfeito, a fé, a esperança e o amor, elas são necessárias para os dias de hoje. São necessários para essa era, para esse momento. Mas na próxima era, na vindoura, quando Cristo estiver reinando, a fé deixará de existir, porque ela vai dar lugar à visão. Nós não precisaremos mais ter fé, mas nós vamos ver. A esperança também não vai mais existir, porque ela dará lugar à realização. Aquilo que nós estávamos esperando será realizado. Então o que irá permanecer? O amor. Por quê? Porque o amor é o próprio Deus e ele é eterno, permanece para sempre. Então eu entendo isso desse versículo: a fé, a esperança e o amor, porém o mais importante de todos eles, o maior destes é o amor, porque a fé e a esperança vai chegar um momento, né, quando nós estivermos habitando com o Senhor, que ela não vai mais precisar existir. Amém? Era isso, meus queridos, a respeito do capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Se você tem alguma dúvida, se não ficou alguma coisa muito clara, por favor, nos procure, entre em contato conosco, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas de vocês. Não sei tudo, né? Então a gente vai pesquisar. Se vier uma pergunta um pouco mais complicada aí, nós damos uma estudada para poder responder. Amém? Deus abençoe vocês e até o capítulo 14 de 1 Coríntios.